Boa tarde, bem-vinda, bem-vindo, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso de domingo, nessa tarde de domingo, agora no horário de Brasília são 16 horas e 30 minutos. Eu sou Rômulo Maia, apresento o programa diretamente de Berna, a capital da Suíça. E mais uma vez, para compor a nossa mesa redonda, nós temos aqui o advogado, professor de Direito Penal e Processo Penal, Fernando Nogueira Martins Júnior, e o especialista em cibersegurança e tecnologia, Carlos Soberano, para a gente analisar os gols da rodada e isso inclui o nosso dever de analisar os gols contra da rodada, né, que infelizmente têm sido muito maiores em número do que os gols a favor da causa nacional, a favor da causa popular. Então vamos cumprimentar os nossos colegas de mesa redonda. Boa tarde, Fernando. Bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Perdão, peraí. Fala tudo de novo que você estava com o microfone fechado. Agora pode falar. Alô. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, expressionautas. Estamos aí mais um domingo para conversar um pouco sobre o Brasil e seus haveres na última semana. Muito bem, seu Fernando Nogueira. Carlos Soberano, boa tarde. Bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente nunca sabe o fuso horário. Para você, Rômulo, para o Fernando, para todos os expressionautas, acho que pela primeira vez, desde que a gente começou essa mesa redonda, fizemos um golzinho. Se não fizemos, pelo menos evitamos um gol contra essa semana. Tudo bem, então você não está considerando que o Arara Hacker era mesa redonda ainda, né? Não era no domingo à noite nosso compromisso, que já tem outros gols aí, né? Mas foi na rodada interior, digamos assim. Carlos Soberano, eu vou te pedir um favor. Se tiver como você abaixar um pouco o seu microfone, porque eu estou colocando um ganho para o Fernando, e aí quando você entra estourando. Então basta que eu deixo o ganho aqui para a gente poder ajustar e equalizar. Tá melhor. Alô. Perfeito. Bom, inicialmente eu peço para você, expressionauta que está vendo a gente aí em qualquer das plataformas para as quais a gente transmite, que você vá nesse momento ao YouTube, pegue o link da transmissão no YouTube e compartilhe no seu Facebook e no seu WhatsApp. É importantíssimo para a gente poder ampliar o nosso alcance e continuar tendo o impacto que a gente está tendo. Na verdade, a gente quer aumentar o nível de impacto para a gente poder coletar mais vitórias, e vitórias cada vez mais importantes. Então, eu vou iniciar falando daquilo que aqui o Carlos Soberano acabou de fazer referência, o golzinho que a gente conseguiu marcar nessa rodada, que é o seguinte, meu amigo, minha amiga expressionauta, né? Você certamente viu a entrevista que nós fizemos na última sexta-feira com o bravo deputado do meu estado, do Rio de Janeiro, Glauber Braga. Se não viu, veja, né? Tivemos uma grande audiência, muita repercussão, muitas pessoas assistiram à entrevista, mas essa parceria que a gente vem mantendo com o deputado Glauber, a sua assessoria, já mostrou o primeiro fruto muito concreto no combate ao fechamento do regime clandestino no Brasil, né? A necessidade de você expor. Eu sempre falei, se você expuser o Patriot Act, ele não sai. O segredo é a alma do negócio, é fundamental. Então, a gente tem que romper esse segredo, né? Então, se você for lá a duploexpresso.com, você vai encontrar o artigo que eu publiquei hoje mais cedo. Peraí, estou pegando aqui, vou colocar na tela. Olha só, tá aí na tela. Olha, você está vendo lá em duploexpresso.com na home, tá em cima o programa, agora que a gente está ao vivo. E aqui embaixo o artigo intitulado Na Trave, como Glauber Braga e o Duplo Expresso adiaram o fechamento do regime, né? E aqui, em síntese, olha só, o trabalho conjunto do Duplo Expresso com o deputado Glauber Braga já constitui concretamente obstáculo ao Patriot Act Tabajara e ao fechamento clandestino do regime no Brasil. Foi Glauber quem forçou, nesta semana, a retirada de pauta de uma das pernas mais terríveis do Patriot Act, o PL, o Projeto de Lei 1595 de 2019, do deputado Major Hugo. Guarda bem esse nome, deputado Major Hugo, porque ele foi treinado a vida toda no Exército para operações de inteligência. Na inteligência você também pode chamar de arapongagem. E também controle social, operações psicológicas. O cara é o
A meritocracia em PSYOP, Operação Psicológica e Inteligência do Exército. O CV dele, o currículo, é impressionante. O Piero Leirner, antropólogo, especialista em temas militares e guerra híbrida, levantou na semana anterior. Então a gente já estava de olho vivo nesse Major Vitor Hugo há muito tempo. E ele é o homem que foi colocado pelo Exército lá para cuidar desse tipo de coisa. Então, continuando aqui o resuminho, olha, se não houvesse duplo expresso, tinha passado 1595 essa semana, já passou pela segurança pública lá, né? O pessoal abriu as pernas. Estamos aqui com a nossa metáfora futebolística, o senhor Marcelo Freixo, a senhora Áurea Carolina, o senhor Rui Falcão, o senhor Paulo Teixeira, o senhor Nelson Pellegrino, o senhor Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, a senhora Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, os deputados do PSB também. Nenhum foi lá no dia, passou sem oposição pela Comissão de Segurança Pública. Aí, a comissão seguinte era a Comissão de Relações Exteriores da Câmara e Segurança Nacional, que é presidida por quem? Presidida pelo Bolsofilho 03, o Eduardo Bolsonaro, aquele que quer ser embaixador nos Estados Unidos. Então já estava tudo pronto para o presidente, o senhor Bolsofilho 03, colocar em pauta o projeto do líder do governo na Câmara, que é esse Major Vitor Hugo, que é alguém que o Exército colocou lá. Ele é deputado federal por Goiás, o PSL, mas é alguém que veio sendo treinado há anos para ser colocado onde está agora. E o Glauber Braga, quando viu aquela história do 1595, já alertado pelo trabalho que a gente vem fazendo aqui, falou, não, peraí, esse negócio não é assim no grito, não, isso aí tem que ser discutido, isso aí está reduzindo as garantias e liberdades individuais do Brasil. E aí o pessoal, para não ter muito fuzuê, tirou de pauta. Mas, então, foi uma vitória temporária. Ia ter sido aprovada essa semana com a retirada de pauta dos trabalhos dessa comissão presidida pelo Bolsofilho. Então, é o Bolsofilho quem faz a pauta. Com isso, a gente conseguiu adiar, não impedimos, nós adiamos o fechamento do regime. E a gente ganhou um tempo, então, para aumentar o nível de consciência da população brasileira com relação a isso. É preciso que a gente ultrapasse a bolha vermelha, porque ninguém de direita quer ter suas mensagens monitoradas mensagens de WhatsApp monitoradas pelo Exército, não quer ter força clandestina, orçamento secreto, pessoas com identidade falsa, com uma doutrina de ataque preventivo, na doutrina militar de ataque preventivo, atira primeiro e checa depois se é terrorista ou não. Ninguém em sã consciência quer isso no Brasil, ainda mais sabendo que isso vai ser utilizado politicamente. A gente não está vendo aí a cisão na direita, olavista, não olavista e tal. Imagina a ala militar, que é um dos atores no consórcio, ter esse controle literalmente de vida e morte sobre forças políticas no Brasil, inclusive a direita. Então, ninguém em sã consciência no Brasil, para além desses generais entreguistas do GSI, quer isso. Aliás, sequer o pessoal de baixo rango do Exército, das polícias militares, a base social do bolsonarismo, quer isso daí. Por quê? O monitoramento de mensagens eletrônicas, ele vai ser usado, inclusive, para manter o controle do topo da hierarquia sobre a base. Então, discussões que hoje, de caráter proto-sindical, que o pessoal da mais baixa hierarquia no Exército tem usando o WhatsApp, isso já é monitorado por essas forças de inteligência clandestina. Só que, com o projeto 2418, por exemplo, esse monitoramento vai se tornar legal e isso vai ter caráter de prova, né? Assume a condição de prova para, na justiça militar, esse militar ser acusado de um crime de insubordinação. Então, sequer aos militares, fora os generais entreguistas associados aos Estados Unidos, interessa esse Patriot Act Tabajara, suas pernas, como o 1595. Então foi muito importante esse Major Vitor Hugo. Ele é o operador desses generais entreguistas no Congresso, do general Mourão, do general Heleno, do general Vilas Boas, general Stumpf, a galerinha ali do GSI, general Etchegoyen, né, cujo espectro ainda fica rondando ali, mas agora fica falando só com o empresário, né, o general Etchegoyen, está ligado? O negócio agora é ficar falando com o empresário, né, fazendo a interlocução com o empresário, não sei se de graça, né, não sei como é que é, se é consultoria, como é que funciona essas conversas do general Etchegoyen com o empresário. Mas, enfim, esse pessoal quer ter esse controle, inclusive sobre a base do Exército, lembrando que o conflito de classes, né, a luta de classes está muito presente nas Forças Armadas, ainda mais, né, se agudizou ainda mais com a reforma da Previdência e com a chamada reestruturação da carreira militar, em que o pessoal de cima quase dobra o salário e o pessoal de baixo mal tem a reposição da inflação. Então, isso está muito tenso, a gente ouve vozes de descontentamento nas polícias militares e
nas Forças Armadas, pessoal de baixo rango, e essa é a base social do bolsonarismo. Que poder de ameaça terá o senhor Vilas Boas de falar, olha aí, porque senão o pessoal vai sair do quartel, se o pessoal do quartel tiver contra ele? Né? Então é fundamental para eles continuarem com esse blefe, chantageando as instituições, que ele tenha a hierarquia totalmente rígida, né? E total controle sobre a tropa. Agora, eles só sacanearam o pessoal de baixo desde que chegaram ao poder, o pessoal de baixo achando que ia se dar bem, estão tão ferrados quanto o restante da sociedade brasileira, o restante da classe trabalhadora brasileira. Afinal, eles são trabalhadores e são explorados também. Então é fundamental para esses generais manterem o controle da tropa através da arapongagem, essa que está sendo operada no Congresso pelo tal do Major Vitor Hugo. Então, é muito importante que a gente preste atenção nos movimentos dessa pessoa, ele não pode ser desconhecido, todo mundo tem que saber que é o Major Vitor Hugo, à luz do currículo dele e à luz das coisas que a gente vem observando aqui. O Piero pegou ali uma tal de uma indicação que o Major Vitor Hugo fez como se fosse um pedido espontâneo ao Bolsonaro, como se fosse uma sugestão para que ele montasse forças especiais no Brasil. Tudo já em tabelinha com esse projeto de lei que ele trazia, que era justamente para trazer autorização legislativa para constituir essas forças especiais com identidade falsa, orçamento secreto, aparelhos clandestinos e doutrina militar de atire primeiro, cheque depois. Lembra do Jean Charles de Menezes, aquele brasileiro que foi morto em Londres? Isso é o ataque preventivo contra o terrorismo. Atire primeiro, cheque depois. Essa lei quer autorizar isso no Brasil. E é isso que eles querem. Até o Piero observou que toda a história dos militares querendo ir atrás de queremos ser aliados dos Estados Unidos ex-OTAN. Todo mundo falou, o que o Brasil ganha com isso? Aparentemente não ganha nada. Foi revelado pelo próprio Major Vitor Hugo, esse que a gente está mencionando, na semana anterior a essa que acabou ontem, né, já considerando que domingo é o primeiro dia da semana. Na semana anterior, esse tal Major Vitor Hugo mandou essa tal de indicação número não sei o que, tá no artigo que eu mostrei, aí você clicando você vai ver, e lá ele falava, né, pro Bolsonaro para constituir essa força especial, forças especiais, o Brasil até aqui não tem esse tipo de força, e falava, sabe por quê? Qual era, na exposição de motivos, o que o motivava a se dirigir ao Bolsonaro para constituir isso? Ele falava, não, porque agora a gente se tornou aliado dos Estados Unidos, aliado ex-OTAN. Então, certamente o terrorismo internacional agora tem o Brasil entre os seus alvos. E aí o Piero inverteu, falou, o que eles queriam desde o início era ter as forças especiais, as forças clandestinas, para dentro, para fazer o cerceamento da atividade política, mas criou uma desculpa, e a desculpa é dizer que agora, como aliado ex-OTAN dos Estados Unidos, estamos no alvo do terrorismo internacional, quando nunca existiu isso no Brasil. Você que está me assistindo sabe disso. Eles não tentaram até inventar uma célula terrorista, lá o general Heleno inventou o SSS, Sociedade Secreta Silvestre. Lembra da história, o ridículo que foi aquela capa da revista Veja? É esse o projeto, desde o início, é para fazer o controle político, inclusive das Forças Armadas, mas do todo da sociedade. Então você vê que quando alguém, né, fala que o rei tá nu, expõe a questão, como fez o bravo deputado Glauber Braga, eles já ficam assim, meio desconcertados e tiram da pauta porque o plano era passar em segredo. E aí, mais uma vez, não há necessidade de falsa modéstia, eu espero que não sou cabotino para você, mas é a verdade. Não houvesse duplo expresso, e eu fico muito tranquilo para falar isso, porque não foi um trabalho meu. A dica sobre o projeto 2418 foi de um membro da comunidade, ele foi o primeiro, e depois a gente foi ficando atento. A gente tinha avisado aqui, numa live com o Fernando, que está aqui com a gente hoje, a gente falou, olha, com essa história aí do Limited Hangout, do Glenn, essa história de hacker, vai vir um Patriot Act. Aí, na semana seguinte, veio já e fala, vai vir nada, já veio, já está tramitando lá o 2418. Aí a gente foi prestar atenção, outras pessoas foram olhando, aí o próprio Fernando achou o 1595, esse de que a gente trata hoje, outra pessoa achou o 443, que é o que amplia a definição, se é que a gente pode dizer que é uma definição, porque ela é muito aberta, de terrorismo, para incluir militância política, atos como ocupação, qualquer coisa disruptiva da ordem pode ser caracterizada como terrorismo, e finalmente o 3389, que agora quer vincular cada conta de rede social, Facebook, etc., a um CPF, para acabar com o anonimato nas redes. Então, fora isso, na semana anterior, a gente teve os decretos do Bolsonaro estabelecendo aquele grande banco de dados
de hipercontrole da população brasileira com seus dados biográficos, né, com quem você se relaciona, quem é a sua família, qual a sua trajetória profissional, por onde você estudou, o que você faz, onde vive, etc. Seus dados biométricos, sua íris, sua palma da mão, suas digitais, sua assinatura de voz, que é a única, o seu jeito de andar, e, ainda por cima, seus dados genéticos. Então, vai além da China, né? A China tem alguns dados desses biométricos, mas no Brasil eles querem fazer até dado genético. Como a gente comentou aqui ao longo da semana, a gente já viu um limited hangout, aquele vazamento controlado, aquela história do biquíni fio dental que mostra tudo para esconder o essencial, do Piguinho Vermelho, com o Intercept dando a linha. Cada vez mais a gente nota como há um movimento para tornar o Intercept Brasil o diário oficial do suposto enfrentamento ao golpe. A gente já tinha cantado essa bola quando começou o Vaza Jato. A gente falou, isso aí é para fazer o Intercept controlar, dar a pauta da oposição consentida, oposição autorizada, oposição controlada ao Jair Bolsonaro. Então, nesse sentido, o Intercept, 2 dias depois no domingo passado, o Caos Soberano ter tratado aqui extensivamente dos decretos, faz uma matéria, como se fosse novidade, na verdade, na nossa rede do Duplo Expresso, a gente já vem comentando essa questão desde a quinta-feira anterior, o Caos Soberano foi reunindo os elementos e expôs aqui no último domingo. Aí, na terça-feira, o Intercept vai e solta uma matéria muito superficial, sem falar das consequências, e só falando do decreto do Bolsonaro. Por quê? Decreto é uma prerrogativa do presidente da República. Ele fez sozinho. Então a culpa, você pode demonizar o Bolsonaro, estimulando até a cismogênese. Agora, se o Intercept fosse falar dos projetos de lei, esses que estavam, né, até aqui tramitando de forma clandestina no Congresso Nacional, aí necessariamente todo mundo ia descobrir o quê? Que os partidos de esquerda estão associados à aprovação desses projetos e ao fechamento do regime. Que os deputados faltam às votações como faltaram Marcelo Freixo, Rui Falcão e Paulo Teixeira, entre outros que eu mencionei aí, Nelson Pellegrino, Perpétua Almeida, Paulo Ramos, faltaram quando passou na Comissão de Segurança Pública. E isso é muito constrangedor, afinal a gente sabe que o Intercept é casado, literalmente, com o PSOL, né? Tem um casamento entre o David Miranda e o Glenn Greenwald, de mostrar que a estrela mor do partido, Marcelo Freixo, que quer ser prefeito do Rio de Janeiro, deixou passar ataque preventivo, ele deixou passar, o Marcelo Freixo, esse dos direitos humanos, deixou passar na Comissão de Segurança Pública doutrina de ataque preventivo antiterrorista. Parece um farsante, né? Ele tem que explicar essa ausência. Não tem assessoria para dizer o que está na pauta, o que vai ser votado, para chegar ao cúmulo, como observou o Fernando tempos atrás, quando trouxe a informação de que o relator, no final da votação, que eles ganham por unanimidade, só tinha bolsonarista lá, ele falou, eu queria agradecer a oposição por não ter aparecido, não atrapalhar nada. Então, ali ele, né, rasgou até a fantasia para mostrar que tudo era uma grande farsa. Então, a gente vê que o Intercept, então ele fez um fogo de encontro, a gente estava conseguindo uma massa crítica em cima desse decreto, e a gente tinha a exclusividade da pauta do fechamento do regime clandestino e do Patriot Act, e falou, não, vamos entrar para dividir aí e vamos fazer um confusionismo. Então, vamos fazer um pool com todo o Piguinho Vermelho, todo mundo agora falando do decreto, só do decreto, ninguém fala dos projetos de lei, e vamos falar só superficialmente, o hipercontrole e tal, mas sem fazer as extrapolações que, por exemplo, o Caos Soberano fez aqui no último domingo. Então, já há uma reação ao trabalho que a gente faz aqui, esse confusionismo do Piguinho Vermelho, mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu um resultado concreto. E é motivo de orgulho para você, expressionauta. Como eu falo, foi um trabalho dessa comunidade, foi um trabalho dessa rede, esse desmantelamento da operação lá no Congresso Nacional para aprovar clandestinamente, no silêncio da noite, o Patriot Act Tabajara. Mas, mais uma vez, foi uma vitória temporária. A gente conseguiu tirar um adiamento, a gente tirou da pauta. Mas então pega esse programa, pega esse artigo, compartilhe, mande para as pessoas de direita, inclusive, que elas não vão querer isso, explique que isso vai ser para persegui-las também, afinal, há dissenso no próprio campo da direita, porque com a ciência da sociedade brasileira, isso não passa, eu garanto. Se isso entrar no debate maior da sociedade, por mais que você vai ter aí o Pig tentando abafar e o Piguinho Vermelho fazendo diversionismo, falando só de decreto de Bolsonaro, se as pessoas conhecerem isso, não passa. Então, nesse artigo, né, mais uma vez o título é Na Trave, como Glauber Braga e Duplo Expresso adiaram o fechamento do regime, você vai encontrar uma reprodução de algumas publicações no Twitter minhas dos últimos dias,
mas você vai encontrar essa aqui, ó, peraí que está rodando aqui o site, você vai encontrar o que saiu no dia 16 último, na publicação daquela jornalista de direita, a Vera Magalhães, aquela que é do estado de São Paulo e da Rádio Jovem Pan, ela tem esse site BR Político também. E aí ela publicou aqui, olha, no dia 16, portanto na semana passada, ó, comissão especial para debater projeto de lei de contra-terrorismo vem aí. E aí ela fala aqui, ó, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o Bolso Filho 03, o embaixador, né, entre aspas, afirmou durante reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional que existe a expectativa de o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criar uma comissão especial para debater o PL 1595 de autoria do deputado Major Vitor Hugo. Já já a gente fala quem é esse sujeito, que dispõe sobre ações de contra-terrorismo. E aí tem aqui a fala dele, né? Olha, estava prevista, já ia passar nessa comissão para ir para essa tal de comissão especial. Ó, estava prevista na pauta da comissão a votação desse projeto de lei do Major Vitor Hugo. Atenção a esse nome. Líder do governo na Câmara. O debate a respeito do PL atropelou a discussão do vazamento de óleo no Nordeste, também prevista na pauta. Lógico, isso é mais importante para eles. Aí olha agora o que a gente conseguiu aqui, a vitória. Quem iniciou o debate foi o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, que pediu a Eduardo que a proposta de Vitor Hugo fosse retirada da pauta. O PL regulamenta ações do governo para prevenir e reprimir atos terroristas no Brasil. Já a gente fala com o Fernando, ele vai explicar que isso é uma síntese muito, muito modesta, né, Fernando? Então, continuando aqui, ó. O texto abre brechas para prevenir, olha, isso é chave, hein? Prevenir atos que, mesmo não classificados como terrorismo, sejam perigosos para a vida humana ou para alguma infraestrutura pública. Ocupação de via pública, ocupação aí de órgãos públicos, etc. Entra nessa história também. E aí fala, o restante da oposição aproveitou a deixa do Glauber Braga para criticar o projeto do líder do governo. E aí, no final, ele acabou mesmo sendo retirado da pauta, mas pode voltar, por exemplo, na semana que vem. Então, a gente ganhou uma semana para você intensificar a divulgação disso, né? Então, a gente aqui falava que esse projeto de lei estabelece a doutrina de ataque preventivo, aquela à la Jean Charles de Menezes, em Londres, no atira primeiro, checa depois, e a gente falava, o PL 2418 é aquele que legaliza o monitoramento que esses militares já fazem das conversas dos brasileiros em aplicativos de troca de mensagem instantânea, mas agora eles passam a ter valor de prova para instruir processos, inclusive processos na justiça militar, contra essa suposta, né, alegada insubordinação, para eles terem total controle da tropa, né? Então aqui tem outras questões e a gente chega ao ponto do aliado Estrotan, foi a tese que o Piero levantou, e que, sinceramente, eu acho que faz todo sentido. Eu acho que eles queriam essa caracterização do Brasil como alvo do terrorismo internacional apenas para terem a desculpa para criar essas forças antiterroristas clandestinas e com essa doutrina de ataque preventivo. E aí o Piero Leiner, na semana anterior, você vê que 7 de outubro, tinha publicado no Facebook dele essa tese de que essa história de aliado Estrotan era a desculpa que eles buscavam. Mas aí ele foi ver que quem mandou lá o pedido ao Bolsonaro para que criasse forças especiais, já em linha com o projeto de lei, foi o próprio deputado Major Vitor Hugo, esse que está relatando o projeto de lei 1595. E aí o Piero foi levantar quem era o tal do Vitor Hugo. Eu acho que está aqui, olha. Ó, emplacou, ó, foi, olha só, tá aqui, ó, segundo a publicação lá no Diário do Surto, Defesa Net, ó, o Major Vitor Hugo foi o primeiro colocado no Exame Nacional para ingresso na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Tinha na época 16 anos. Seguiu sendo 01 na escola e recebeu pela performance a honraria do espadim diretamente das mãos do então presidente da República. E emplacou de novo como 01 na infantaria da Academia Militar das Agulhas Negras, conquistando o sonho de todo cadete, a viagem de ouro, que o levou às principais cidades do mundo ao longo de quase 7 meses. Outros pontos de destaque na trajetória do Major Vitor Hugo no Exército. Comandante do pelotão de fuzileiros de selva, 3º Batalhão de Infantaria, comandante do pelotão de fuzileiros paraquedistas, comandante de destacamento de ações de comandos, oficial de inteligência, destacamento Tigre 1, observador militar nas operações das Nações Unidas na Costa do Marfim, comandante de destacamento lá em Goiânia, comandante de destacamento contra-terrorismo, 1º Batalhão das Forças Especiais do Exército lá em Goiânia também,
E aqui dizendo que a saída dos quartéis não interrompeu a sua trajetória como 01. Advogado, foi aprovado em primeiro lugar no concurso para consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Quer dizer, antes de ser eleito deputado ano passado, ele já estava lá, já tinha sido colocado lá pelos militares, na área de segurança, consultoria na área de segurança pública e defesa nacional. Ele tomou posse em 15 de janeiro de 2015, ou seja, logo depois do ciclo eleitoral de 2014. Ele seguiu, então, para a reserva não remunerado do Exército. Logo em 2018, na esteira do bolsonarismo, ele é eleito deputado federal pelo estado de Goiás, no PSL. Você sabe que ele, como tem essa trajetória acadêmica também, ele tem perfil lá naquela plataforma Lattes. E você vai ver que toda a pesquisa dele é nessa área de inteligência, ou seja, arapongagem, operação psicológica, controle de população também. Então, essa pessoa, ela foi preparada durante, acho que é décadas, ou décadas, não sei quanto tempo foi essa formação dele, mas para estar onde ele está agora. Está patrocinando os projetos que ele está patrocinando. Ele é o operador dos generais do GSI no Congresso Nacional. Ele foi colocado lá ainda em 2015 como consultor legislativo. E aí chega já naquele... Aliás, o Piero vem falando, né, que ele acha que a preparação foi ao longo desse ciclo eleitoral. O Bolsonaro começa a ser pintado com a história de mito e tal, não sei o quê, já ali no fim do ciclo eleitoral de 2014. E o Piero identifica como se a grande operação para os militares chegarem ao poder, como estão no poder agora, nessa forma camuflada, escamoteada, começou ali essa grande conspiração, e isso está em linha com colocar essa pessoa já como olheiro e como uma pessoa que podia começar a articular dentro do Congresso Nacional. Ele volta eleito em 2019, tomando posse, e se torna o quê? Se torna o líder do governo na casa. Não, líder não. É o líder? É o líder. Deixa eu ver. É o líder do governo. Do governo? Acho que eu esqueci agora. Porque líder do governo não era a Joyce? Não, eu acho que a Joyce era líder no Congresso. Né? Ele é líder na Câmara, perdão. É a liderança do governo na Câmara dos Deputados. Então, isso parece estar tudo muito amarrado, né? Você vai vendo que faz sentido que, na verdade, foi uma grande conspiração ali da prancheta. E quando que os militares chegam ao poder? Não é com Bolsonaro. Foi ainda no governo Temer, quando o general Etchegóin se torna o presidente de fato, depois do grampo da JBS. E a gente aqui acredita que aquele grampo houve uma operação de inteligência em que o próprio Etchegóin deixou, né, o Joesley Batista passar com um gravadorzinho vagabundo lá no Jaburu para flagrar. Com isso ele conseguiu enfraquecer totalmente a classe política e o próprio Michel Temer e se tornou o fiador. E de lá para cá, sendo a eminência parda do governo, foi promovendo essa agenda dos decretos, já como começaram ainda no governo Temer, os decretos do fechamento de regime. O decreto que restabeleceu na prática um SNI no Brasil, um Serviço Nacional de Informação, foi em dezembro de 2018. A gente vem aqui na sequência de decretos, o Piero vem examinando, e por meio dele a gente veio conhecendo aquele que já foi a lei de anistia prévia, pelo menos no aspecto patrimonial, para eles não poderem ser responsabilizados civilmente pelas barbaridades que planejam fazer, a questão de centralizar no GSI o controle de segurança interna, relações exteriores do Executivo Federal, né? Tudo, são vários decretos, né? A gente vem analisando aqui isso, em diversos artigos, é só procurar isso, decreto, fechamento de regime, que você vai encontrar. Agora, o mais grave é o Patriot Act, aquilo que, infelizmente, o Duplo Expresso vem falando sozinho. E não é por falta de ciência. Cada publicação que a gente faz aqui sobre isso, eu mando para diversas personalidades do meio político, sobretudo de esquerda, mas também alguns, assim, digamos assim, do centro, centrão, enfim, quer que seja, para não poderem alegar ignorância. Mando para jornalistas do Piguinho Vermelho, mas também até do próprio Pig, jornalistas liberais, né, que são já um pouco críticos em relação ao Bolsonaro. Por exemplo, esse artigo que eu publiquei hoje, eu mandei para uma meia dúzia aí, já está tudo com visualização aqui no meu WhatsApp. Vamos ver se ao longo da semana esses jornalistas que trabalham em emissoras de televisão, em emissoras de rádio, em grandes veículos de publicação, e são liberais, conservadores liberais, vamos ver se eles vão tratar disso ou se eles vão continuar silenciando, como vem silenciando até aqui, porque a gente sempre manda esses elementos para eles cada vez que a gente publica, né? E como eu falei, o segredo é a alma do negócio. Se a gente romper o segredo, esse negócio não passa. Eu vou passar a bola para o Fernando Nogueira, ele ficou olhando aí os aspectos desse projeto de lei e vai poder destrinchar para a gente o que ele significa exatamente. Fernando, a bola está contigo. Bom,
São muitas coisas aí que a gente pode falar, inclusive com base nessa capivara aí que o Piero Leiner trouxe, né? Eu achei muito interessante essas informações que ele trouxe. Aí deixa eu dar só uma pinceladinha com base nisso, antes da gente entrar direto lá no PL 1595. Esse Major Vitor Hugo se mostra um cidadão, além de bem preparado, extremamente perigoso, né? Ele foi cabeça de turma, né? Foi 01 no sentido militar, desde o SPSEX, que é a Escola Preparatória em Campinas. Dentro da arma dele, a infantaria na mão, né? Na Academia Militar das Agulhas Negras. E depois já foi... você, quando é militar, você tem uma série de caminhos para poder percorrer. E ele se tornou Forças Especiais, né? Ele se tornou o famoso FE. Bom, o FE é muito casca-grossa. Pra você ter uma ideia, militares de ponta de outros países, como os Estados Unidos, não conseguem fazer um FE brasileiro, por causa da intensidade, da brutalidade que se exige para que sejam Forças Especiais do Exército Brasileiro. Para você poder fazer o curso de Forças Especiais, de operador de Forças Especiais no Exército, você precisa ter o curso de elite de paraquedista militar, né, na Brigada de Infantaria Paraquedista, e você precisa ter um outro curso, que é o curso mais pesado do Exército, que é o curso de preparatório de ação de comandos. Né? O que é a ação de comandos? Que ele, inclusive, foi chefe do destacamento de ação de comandos no Batalhão de Forças Especiais, né? lá do Rio de Janeiro. A ação de comandos do Exército é o órgão no qual todos os BOPs se espelham. Todas as forças policiais especiais se espelham. É o famoso faca na caveira, né? A faca na caveira surge da ação de comando. Muito bem. E o ação de comando ele é muito casca-grossa, é o famoso gorro preto, e tem um lema: levar o terror e a confusão à retaguarda profunda do inimigo. Então, assim, esse Major Vitor Hugo é um cara que foi preparado durante a vida toda, não só para atividades de inteligência, que são típicas de Força Especial, né? Típicas do Batalhão de Força Especial. Ele também serviu em Goiânia na Brigada de Forças Especiais, né? Que é um órgão, né? Uma organização militar mais ampliada, né? Comandada por um general. Ele foi treinado para ações de inteligência, mas não só para ações de inteligência, ele foi treinado para ações de disrupção, golpe de Estado, assassinato, essas coisas todas. E operações psicológicas, né? Operações psicológicas. Exatamente, e operações psicológicas. Todo batalhão de Força Especial tem um destacamento de operações psicológicas. Tem uma companhia lá para poder fazer isso. Então, ele é um caboclo especializado no que há de mais brutal na vida militar brasileira. Então, ele certamente é a pessoa ideal para fazer, custe o que custar, a pauta da banda podre, da linha dura do Exército, golpista, entreguista, ser operada no Congresso Nacional, enfim, na cúpula do governo. Ô, Fernando, você vê alguma contradição entre uma pessoa com tanto mérito militar largar tudo para virar consultor legislativo, de repente? Então, uma pessoa que não parece que é uma infiltração, já uma operação de inteligência que o leva à consultoria legislativa para 4 anos depois voltar como líder do governo na casa? É assim, um militar vibrador como ele, né, que parece que a vida militar temos que fazer e tudo mais, acabou de ter dedicado a sua vida para ser um FE, largar tudo para poder ser consultor legislativo é muito esquisito. Porque para você ser FE, meu caro, tem gente que morre, inclusive, em treinamento. Algumas pessoas acabam morrendo quando estão fazendo um treinamento de forças especiais, um treinamento de ação de comandos, porque é muito intenso, é muito pesado, tortura, são basicamente 4 meses de treinamento. Você tem que ser um atleta para poder entrar no curso, né? A maioria não consegue sair. Então, é uma dedicação da tua vida. Você tem que dedicar sua vida toda para poder ser um FE, né?
ele larga isso para poder virar consultor legislativo. Está certo que o concurso de consultor legislativo é muito bom, você já entra ganhando como um juiz, né? Muito alto, assim, você entra ganhando, o inicial já está aí uns 30 pau, né? Ou algo a mais, mas para você ser um operador de forças especiais do Exército, ter dedicado sua vida toda para isso, né? Inclusive com atividades internacionais e tudo mais, largar tudo para poder ser um consultorzinho, fazer um curso de direito e virar um consultorzinho, eu acho muito esquisito. Pode ser por causa de grana? Pode ser, mas um FE é muito difícil. Eu já vi outros militares que não têm essa formação toda, não têm essa dedicação toda, fazer essa escolha, sair da carreira militar e fazer um bom concurso de alto nível, inclusive jurídico. Mas FE eu acho difícil, porque você tem que se dedicar, você tem que dedicar sua vida, tem que ser um projeto de vida. Você não tem como desenvolver, inclusive, coisas simples de vida familiar, enfim, de outras coisas, porque você está dedicado a ser um operador de forças especiais, que é uma coisa que exige muito no militar. Muito bem, então eu acho muito esquisito. Passando disso, né, então a gente tem que olhar que esse caboclo se você fosse pegar um perfil de um militar que é capaz de fazer qualquer coisa, da coisa mais baixa, mais brutal e mais violenta, até a coisas mais tranquilas, para poder avançar o que ele acha que deve ser avançado, esse Major Vitor Hugo tem um perfil ideal. É uma pessoa muito perigosa. Agora, falando em específico do PL, eu queria começar, que tem certas coisas, você foi falando aí, mas vamos ver se eu consigo corroborar o que você está falando. Vamos começar do final, né? Vamos começar, então, discutindo o PL 1595, da justificação apresentada pelo senhor Major Vitor Hugo para o porquê que ele está trazendo esse PL para os seus pares na Câmara dos Deputados, né? Primeiro, ele usa aquela definição de terrorismo bem aberta que a gente já conhece lá da lei antiterrorismo, né? Que encaixa basicamente qualquer coisa, com o mínimo de esforço. E ele fala o seguinte: frequentemente são noticiadas diversas ações e ameaças terroristas pelo mundo. No nosso país, observamos essa realidade, ou seja, do terrorismo, das ameaças terroristas, nas ameaças de ataque terroristas que ocorreram na Copa do Mundo, 2014, nas Olimpíadas de 2016, e atenção, Rômulos, Caos, expressionautas, e na cerimônia de posse do atual presidente da República. O SSS do Heleno. Exato. Aí ele cita, inclusive, as reportagens falando do Sérgio Etchegoyen, falando que as ameaças são reais, do ataque terrorista. Tá, grupo terrorista ameaça realizar atentado na posse de Bolsonaro. O SSS, aquele bando de... a Sociedade Secreta Silvestre, né? PF vai investigar suposta ameaça de ataque terrorista após o Bolsonaro. PF prende célula do Estado Islâmico que planejava atentado na Olimpíada, operação hashtag lá do Alexandre de Moraes, a coisa mais patética, uma das coisas mais patéticas da história do sistema penal brasileiro, né? Outras reportagens também ele cita. Então, para justificar uma lei tão pesada como essa, de ações e estruturas contra terroristas, ele utiliza essas supostas ameaças que a gente nunca viu, né, da Copa do Mundo, das Olimpíadas, só por ter um mega evento já atrairia, segundo ele, mas também a tal da posse de Bolsonaro com SSS, essa coisa ridícula que foi plantada aí na mídia golpista aí pelos responsáveis pelas linhas governamentais hoje no Brasil, né? Em especial a banda militar aí, entreguista e golpista. O que as pessoas têm que ter na cabeça, certo? Muita tranquilidade, é que o Brasil não vive um problema, ainda que mínimo, de ameaça terrorista. Esse não é um problema que nós vivemos.
Esse é um problema que a gente vive, é um problema de criminalidade organizada, cada vez mais se fortalecendo, mas terrorismo nós não temos. Não temos nada parecido com isso, né? Tanto que você vê as discussões sobre a ameaça terrorista no Brasil, aquelas coisas patéticas. A Foz do Iguaçu, Tríplice Fronteira, que a gente sabe que tem crime organizado pesado lá, não é terrorismo. Hezbollah está vindo, né? Aí a Ô, gente Fernando, já vê... tudo bem, você está dizendo aí, eu concordo com você, que não, o terrorismo não é um dos problemas, dos graves problemas que a gente enfrenta no Brasil. Mas eu me lembrei daquela frase famosa do Voltaire, que ele fala que se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. Então, se não tem terrorismo no Brasil, será que não seria muito útil inventar para a gente conseguir ter forças especiais, controlando, fazendo operação psicológica, forças clandestinas, orçamento clandestino, doutrinas de ataque preventivo? Então não era preciso inventar uma SSS da vida, Fernando? Sem dúvida, sem dúvida. Hezbollah, de boa, Hezbollah nunca foi organização terrorista. Só para essa galera aí, Israel e tudo mais, que tomou uma coça deles, inclusive, lá naquele enfrentamento. Eu queria colocar aqui, Fernando, olha só, eu vou colocar na tela para a galera ver a capa da Veja com SSS plantado pelo Heleno, e inclusive foi no final, disseram que ia ter atentado, não teve, e aí a Veja, quando publica essa capa, né, ridícula, com esse pessoal aí do tal do SSS, eles fazem uma matéria que parecia que tinha sido escrito, o relato do SSS, ao menos parecia, que tinha sido escrito pelo próprio general Heleno, porque eles fazem tantos elogios, falam assim, não, a gente até queria fazer um atentado contra o Bolsonaro, mas a segurança do GSI foi tão fechada, tão perfeita, que não tivemos chance, né? Então, assim, pareceria que, pelo menos, o pessoal do SSS é grande admirador do trabalho do general Heleno. E aí você falava aí de Hezbollah, olha o que o pessoal plantou também lá no Rio de Janeiro. Ó. Terrorista, está no jornal O Dia, do dia 23 de julho desse ano. Ó. Terroristas do Hezbollah têm ligação com o tráfico do Rio. Então é uma coisa que eles vêm plantando. Possivelmente esse recorte também deve ter entrado lá na exposição de motivos, na justificação do Major Vitor Hugo, essa pessoa perigosa, Fernando. Sem dúvida, é ridículo essas coisas. E aí fica aquela bobajada também de Farc e tudo mais, uma coisa ridícula. Olavismo pesado aí, Foro de São Paulo, essa palhaçada toda. Só que aí, cara, para a gente poder definir, entender a que vem esse PL, e já entro daqui a pouco na letra do PL mesmo, nos artigos e tudo mais, a gente continua na justificação apresentada pelo Major Vitor Hugo, aqui, ó, que está ele citando a si próprio, né, num artigo de jornal que ele publicou, falando do porquê. Olha, se o Brasil não tem problemas de terrorismo, então por que a gente deveria fazer uma estrutura contra-terrorista? Aí ele vai dando algumas razões, algumas causas, supostas causas. Falando que o Brasil vai aumentar o perfil internacional, vai ficar sujeito a isso, blá, blá, blá. Ele dá 6 causas justificadoras para se criar forças contra-terroristas no Brasil. E a quinta causa, ele fala da crise de segurança pública. Aí você já vê que a mistura meio incestuosa entre a concepção de terrorismo e organização criminosa, que é uma coisa super perigosa. Fernando, nesse caso aí, a gente falando, né, aquela história, se o terrorismo não existisse, seria interessante que ele fosse criado para aumentar o controle da sociedade por esse pessoal, pelo Estado, mas por essas franjas aí mais totalitárias do Estado. Não seria também interessante, por exemplo, se nos próximos meses a gente tivesse um ato terrorista do PCC, mostrando que o crime é terrorista também? Sem dúvida. Lembrando que a gente, inclusive, falou no domingo passado, quem está hoje no governo desse país, a cúpula desse militarismo entreguista e golpista que acompanha Jair Bolsonaro, é a mesma galera que baba ovo, que bate palma para os terroristas de Estado que fizeram Rio Centro, os terroristas de Estado que estavam para estourar a cultura lá do Guandu, são terroristas, são pessoas que louvam gasômetro, isso. O gasômetro, exatamente. E lá do
Brigadeiro Bournier, a gente inclusive resgatou o Capitão Macaco Paraçar da Aeronáutica, que foi um herói, e parou, não aceitou fazer isso que mataria gente pra cacete, né, essa ação. Então eles já fizeram false flag no passado, né? Operação de falso simulada de terrorismo com a falsa bandeira para justificar naquele momento, né, uma desaceleração da abertura, nesse caso para poder fechar o regime, poder aprovar. Exemplo, se houvesse uma grande comoção pública com um ato terrorista do PCC, isso não seria água no moinho desse pessoal para aprovar essa lei, Fernando? Então, de repente, será que a gente vai ter um Rio Centro volume 2 para justificar isso daí aí na frente, Fernando? Tudo aponta que algo nesse sentido vai ser encaminhado. A gente tem que ficar atento. Só que a coisa é escancarada, o Romulo. Eu falei aqui da quinta, né, da crise de segurança pública, que é a quinta causa justificadora que o Major Vitor Hugo coloca. Ele coloca a sexta, Romulo. Olha só, essa daqui eu vou ter que ler lá toda. Sexta causa justificadora para a gente ter forças contra-terroristas no Brasil. Ele coloca o seguinte: a causa seria a falta de coragem de discutir com seriedade os limites entre ações legítimas e democráticas de movimentos sociais e os crimes por suas alas radicais cometidos. Muitos dos quais extremamente próximos conceitualmente do que seria o terrorismo, deixa turvo o âmbito de atuação dos órgãos estatais envolvidos na prevenção e no combate ao terror, entre tantos outros argumentos. Entendeu? Ele coloca expressamente a questão da repressão às alas mais radicais dos movimentos sociais. Quem é que vai definir isso? São eles. O verdadeiro alvo, né? Exatamente. O verdadeiro alvo está aqui. Eles querem pegar isso, né? E tudo se constrói dessa forma. Vamos lá para a letra do PL. Muito bem. A gente já começa ressabiado lá já no artigo 1º, né? Artigo 1º, parágrafo 1º do PL, ele vai falar sobre as formas de resposta estatal à ameaça terrorista, essa que a gente nunca teve aqui, e que eles querem emplacar isso, né? Está aí o Pierre, inclusive, falando sobre a construção da visão de Brasil como aliado da extrotão para poder justificar o fechamento aqui. Parágrafo 1º do artigo 1º. No inciso 1, ele vai falar da repressão jurídico-penal, investigação desses crimes, mas no inciso 2, ele coloca uma coisa que você não vê em nenhuma outra legislação brasileira, que seria uma forma de resposta à ameaça terrorista, que é a seguinte: a combatente assecuratória, composta pelas ações contra terroristas e pelo controle de danos na forma dessa lei, visando a preservação da vida humana, do processo decisório estatal íncito aos poderes da República e do patrimônio público e privado. Então, manifestações que atrapalhem o processo decisório, por exemplo, de um Congresso Nacional decidindo a reforma da Previdência, ou a reforma trabalhista, ou qualquer coisa, a entrega total do PESAL, das riquezas brasileiras, pode ser considerado terrorismo. Um elemento a se colocar a vertente combatente assecuratória. Por que combatente? Né? O que é isso? O que significa isso? Que combate é esse que será empregado? Né? E aí, no parágrafo 2º, o pessoal ainda arrocha mais. Não é só contra o terror, não. Não é só contra o terrorismo. Ele fala que essa lei, essa estrutura de forças contra-terroristas, será aplicada para prevenir e reprimir a execução de ato que, embora não tipificado como crime de terrorismo, ou seja, mesmo não sendo terrorismo, e a concepção de terrorismo a gente já sabe que ela é totalmente aberta, totalmente entregue ao arbítrio aí das autoridades. Aí ele vai colocando algumas leis. A lei vai ser aplicada para reprimir atos que sejam perigosos para a vida humana ou, atenção, potencialmente destrutivo em relação a alguma infraestrutura crítica, serviço público essencial ou recurso-chave. Chamou a atenção aí? Greve, alô, sindicato,
Porque é sempre essa conversa, serviço público essencial, não pode fazer greve, atrapalha a greve, né? Na letra B ele fala... Lembrando, Fernando, que a gente está na iminência de ter uma greve dos petroleiros a partir do dia 26 desse mês. A categoria já deliberou amplamente no Rio de Janeiro, parece que com 90% foi a votação no sindicato, no Sindipetro do Rio de Janeiro, para adesão a essa greve dos petroleiros contra o desmonte da Petrobras. Não, inclusive nós temos aí, o próprio Caos havia trazido para a gente semana passada da possibilidade de greve das forças policiais brasileiras, que são vedadas, não só os militares, os civis também pelo STF, vedados por completo de fazer qualquer movimento paredista, qualquer movimento grevista. Então, assim, tem isso também. Né? E tudo isso pode ser utilizado por essa galera da antiga linha dura, baba-ovo de brilhante Ustra, para poder fazer forçar o fechamento do regime. Aí um outro ato que poderia ser aplicado a essas forças contra-terroristas, né? Mesmo não sendo terrorismo, seriam os atos que, atenção, aparente ter a intenção de intimidar ou coagir a população civil ou, atenção, afetar a definição de políticas públicas por meio da intimidação, coerção, destruição em massa, assassinatos, sequestros ou, atenção, qualquer outra forma de violência. Quebra-quebra, existe discussão hoje no direito se é possível violência contra coisa, dano é violência? Está em aberto, está em debate. Então, quer dizer que se a gente fizer uma manifestação com quebra-quebra, a gente pode sofrer um aperto aí dessas forças contra-terroristas, né? Fala, inclusive, aqui no parágrafo 3º, que todos esses atos, não só terrorismo, mas esses outros atos que não são terrorismos, são classificados como atividade nociva ao interesse nacional. Olha só o nível. Muito bem, a coisa continua. Né? O enfrentamento tem que ser feito, as forças contra-terroristas, no parágrafo 2º, tem que enfrentar os grupos que atuem contra os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Quem é que vai definir isso, em específico, no caso concreto? São eles. Né? No artigo 3º, inciso 2, eles apresentam uma coisa muito esquisita também, que é exatamente a definição velada da doutrina do ataque preventivo que as forças antiterror estadunidenses utilizam para poder fazer a barbárie pelo mundo todo. Ele vai falar que as ações contra terroristas podem ser preventivas, ordinárias, né? Prevenir o crime, repressivas, ou seja, depois do crime cometido, investigar, mas o inciso 2 vai falar as ações contra terroristas podem ser preventivas extraordinárias. O que são elas? Aquelas ações sigilosas ou ostensivas, caracterizadas pelo uso diferenciado da força, ou seja, força extrema, empreendidas para desarticular a atuação de grupos terroristas antes da ocorrência do ato terrorista. É aqui onde o uso de violência extrema será sustentado juridicamente para impedir atos preparatórios de atos terroristas. Como a gente já sabe, atos preparatórios, não há lesão de direito nenhum nos atos preparatórios de um crime. Então, quem vai definir que esses atos preparatórios estavam ocorrendo ou não serão as próprias forças antiterroristas. Com base nesse inciso 2, artigo 3º, inciso 2, eu consigo justificar o uso de violência extrema, inclusive assassinatos, target killings, que Israel adora fazer, inclusive Shin Bet, lá, a Força Especial Israelense, é citada pelo Major Vitor Hugo como uma grande referência para a gente, que a gente tem que aprender com eles. Com base nisso, nesse inciso, eu posso justificar um ataque preventivo, inclusive letal, para prevenir atos preparatórios terroristas. Quem é que vai dizer que esses atos estavam ocorrendo? Como a gente não tem parâmetro nenhum, porque não há violação nenhuma nesses atos preparatórios, muitas vezes você está sentado, olhando para um computador, eles vão falar que você está no ato preparatório. Quem é que vai definir isso? Eles mesmos. Então, é uma carta branca para eles fazerem o que eles quiserem. Mas segura, Romulus, porque a coisa fica mais clara ainda, dessa carta branca, essa licença para matar que as forças antiterroristas... Matar e fazer outras violências que as forças antiterroristas
terão, né? Existem outras coisas aqui que eu não vou bater nelas aqui para não segurar muito tempo. Eu devo escrever alguma coisa para poder organizar isso que a gente está discutindo hoje num texto para o pessoal ter uma referência mais rápida, né? Aqui eles vão falando das ações contra terroristas preventivas ordinárias no artigo 5º, eles preveem tranquilamente no inciso 3 o monitoramento por meio de operações de inteligência de fatos associados ou que possam estar associados a terrorismo, para identificação de formas de atuação dos grupos terroristas, de suas fontes de financiamento e particularmente de seus meios de recrutamento, propaganda e ideologia. Ou seja, monitoramento aberto de todo mundo. Atos que possam estar associados a terrorismo, ou seja, fica tudo muito aberto. Eles podem monitorar aqui, né? Entregando um dado também para a gringa, lambendo bota do Império aqui, está tudo aqui colocado bonitinho. Ô, né? Fernando, para monitorar e saber se é terrorista ou não, você tem que olhar todo mundo, não? Exato. Você tem atos que estão associados, já é difícil de você identificar, você tem que monitorar todo mundo, mas que possam estar, ou seja, nem que estão diretamente, eles podem estar hipoteticamente, ou seja, você tem que monitorar todo mundo, cada cidadão e cada cidadã brasileiro, para poder tentar identificar algo nesse sentido. É por isso, dentre essas e outras, esse PL tem uma série de dificuldades. Eles colocam, inclusive, operação de guerra psicológica, né? Um dos elementos contra terroristas aqui é a condução sistemática de campanhas estratégicas de comunicação voltada para públicos-alvos de interesse no contexto das ações contra terrorismo. Tocar o terror, agitar a galera para poder justificar qualquer coisa. Qual inciso é esse? É o 10, né? É o 10, inciso 10. É um negócio assim, é típico de manual de PSYOPs, né? De operações psicológicas, não só do nosso exército, mas das Forças Armadas norte-americanas, israelenses, né? Lembrando que o nosso pessoal de operações psicológicas já vai treinar direto lá com os gringos, né? Os que inventaram a matéria. Todo mundo aqui. No site da ABIN, hoje eu estava verificando lá, tá notícia de que o FBI vem ao Brasil e dá curso sobre mass shooting, esses negócios. É um negócio bizarro, cara. Sim. O que FBI tem que estar vindo para cá? Mas, enfim, esse vira-latismo pesado que esse governo banca aí, lambibota de gringo, né, antinacionalista. Aí nós chegamos no famigerado artigo 6º, que você bate muito em cima disso, né? Que diz o seguinte: o poder público viabilizará a proteção da identidade de agentes públicos contra terroristas quando empregados nas ações contra terroristas, inclusive por meio de autorização de uso da identidade vinculada de segurança, na forma do regulamento. Bom, o que a gente tem que falar sobre isso? Já existe um debate há alguns anos nas discussões sobre inteligência de Estado no Brasil, sobre a necessidade desse tipo de identidade, no seguinte sentido: um operador de inteligência, como nos países, enfim, desenvolvidos, isso acontece na Rússia, na China, nos Estados Unidos e tudo mais, para que eles possam operar e fazer as suas atividades, eles têm que ter a possibilidade de ter uma identidade encoberta, para poder, enfim, se preservar nisso, né? Existe essa discussão, inclusive, que foi muito encaminhada na comissão, na SECAI, na famosa SECAI, que é a Comissão de Controle de Atividade de Inteligência do Congresso Nacional, inclusive pela João Moraes, aqui de Minas, né, do PCdoB, e, se eu não me engano, Aldo Rebelo também encaminhou isso na época. É um debate interessante. Qual é o problema disso? Você bate muito bem. O problema é que as nossas forças de inteligência, elas não operam como em outros países. Elas não operam como o FSB russo, como a inteligência chinesa, como a própria CIA, né? Como o próprio Mossad israelense, que tem uma barra estrita de nunca realizar operações voltadas para o público interno dos seus países. Todas as operações de inteligência de Estado são voltadas para a defesa nacional, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, quem faz operações de inteligência voltadas
para o próprio país, quem faz a inteligência policial são as forças policiais, lá no caso o FBI, no Brasil deveria ser a Polícia Civil dos estados e a Polícia Federal. O grande problema é que todos os órgãos de inteligência brasileiros, não só a ABIN, mas também os órgãos de inteligência das Forças Armadas, né, os centros de inteligência das 3 Forças Armadas, estão voltadas contra o famoso inimigo interno, são voltados contra o próprio povo. E quando você dá para esse agente que não tem cuja cultura organizacional, ideológica, não é aquela de defesa nacional e de operar no exterior em nome dos interesses nacionais, quando eles têm na cabeça deles aquela velha ideologia lá do Golbery, que foi quem fundou o SNI de Avera, né? Aquela ideologia entreguista, lambibota de Estados Unidos, ataque ao inimigo interno, em especial os movimentos sociais, a esquerda, o campo progressista, dentro do próprio Brasil, quando você dá esse tipo de identidade vinculada de segurança, identidade falsa que ele pode ter, aí você está dando uma carta branca também para eles fazerem o que eles quiserem, se acobertarem por completo. E mais, nesse artigo 6º, nessa proposta, fala que os dados reais desse agente, você tem uma identidade falsa, mas essa identidade falsa vai estar registrada num cadastro secreto, e se você olhar nesse cadastro secreto, você vai descobrir qual é a identidade verdadeira desse agente. Agora eu te pergunto, quem é que vai controlar esse cadastro secreto? Essa é a pergunta. Vai ser a SECAI? Duvido, com o fechamento do regime. Quem vai controlar vai ser o próprio GSI. Quem vai controlar vai ser esse comando, esse alto comando de operações especiais contra terroristas que eles estão colocando. Ou seja, eles vão agir clandestinamente, com identidades falsas, e vão poder acobertar todas as suas ações alegando segredo desse tipo de cadastro de identidade vinculada. Então, é perigosíssimo a aprovação disso no atual contexto. Se nós tivéssemos forças armadas e forças de inteligência voltadas para o interesse nacional, realmente louváveis e admiráveis, segundo um parâmetro mais nacionalista e soberanista, aí a gente deveria discutir isso à vera mesmo, como essa galera, Aldo Rebelo e outras pessoas, discutiram uns tempos atrás. Mas do jeito que está hoje, esse artigo 6º é um ovo de serpente para poder dar autorização para essa banda podre das Forças Armadas e das agências de inteligência fazerem o seu trabalho sujo, o trabalho clandestino, e acobertar tudo o que estão fazendo, né? Eu não vou me estender muito mais, não, só para não ter problema. No artigo 10 ele vai falar do treinamento intensivo, né? Ele emprega para essas forças contra-terroristas o tipo de treinamento que o próprio Major Vitor Hugo recebeu para ser ação de comando, para ser força especial do Exército, operador de força especial, né? Que é um treinamento muito pesado. Eu estava vendo a tabela de treinamento sugerida pelo Exército para se preparar, para tentar entrar no curso de ação de comandos. É um negócio absurdo. Você tem que ser um atleta, uma coisa assim que não é factível para uma pessoa comum, né? Enfim, seguindo, artigo 11 falando de possibilidades de técnicas especiais de investigação, infiltração em organizações terroristas, acesso a dados, como lá na Lei de Organizações Criminosas, na 12.850, né? Registro de conexão, de acesso a aplicações de internet, essas coisas todas vão ter autorização também. E aí chegamos no artigo 13. Ô, Romulo, você não estava falando lá do ataque preventivo e tudo mais? Estava. Da carta branca e tal. E a gente, em assunto não relacionado diretamente a isso, mas nós vamos ver que está estritamente relacionado. A gente não anda descendo a porrada no pacote anticrime do Moro, inclusive naquela escudente de licitude que dá carta branca para a polícia sair matando quem quiser. É verdade. Artigo 13. Aqui, não precisa do pacote anticrime do Moro. Se a gente tiver o artigo 13, está em casa para eles. O pacote anticrime pode cair todo com esse artigo 13 desse PL 1595, você supre a coisa. Esse artigo 13 diz o seguinte: presume-se atuando,
em legítima defesa de outrem, ou seja, de terceiro, o agente público antiterrorista que realize disparo de arma de fogo para resguardar a vida da vítima, em perigo real ou iminente, causado pela ação de terroristas, ainda que o resultado, o erro excusável na execução, seja diferente do desejado. Ou seja, a excludente de ilicitude da legítima defesa, o cara podendo abrir fogo contra quem quiser, e alegando que existe uma vítima em perigo de ação terrorista, está aqui. Se a gente aprova esse inciso 1, o cidadão vai estar acobertado. Presumido em legítima defesa, ou seja, não vai ter que comprovar ele próprio que ele estava em legítima defesa, não. Isso é presunção, já sai direto. Inciso 2. Em estrito cumprimento do dever, presume-se em estrito cumprimento do dever legal ou em legítima defesa de outrem, ou seja, duas causas de exclusão de ilicitude, conforme o caso, o agente público contra-terrorista compondo equipe tática na retomada de instalações e no resgate de reféns, que, por erro excusável, produza resultado diverso de integridade na ação. Ou seja, ele pode matar outras pessoas que ele não vai responder por isso, ainda que ele haja de forma negligente. Ele vai ter a violência acobertada por essas excludentes de ilicitude, mesmo, por exemplo, quando ele faz uma operação supostamente contra terrorista na retomada de instalações, ou seja, ocupação urbana, ou mesmo ocupação rural, está acobertado. Pode fazer a violência que tiver, está presumido, excluída a ilicitude da ação dele. E, por fim, presume-se em estado de necessidade ou no contexto de inexigibilidade de conduta diversa, que está escrito errado, a diversa é inexigibilidade de conduta diversa, ou infiltrado que pratique condutas tipificadas como crime, quando a situação vivenciada o impuser, especialmente se caracterizado risco para a sua própria vida. Esse 3 aqui, que coloca uma excludente de ilicitude e uma excludente de culpabilidade, que é a inexigibilidade de conduta diversa, lá no direito penal nosso, fala que ele está acobertado, presume que ele não comete crime, mesmo se ele cometer crime. Ele está autorizado a cometer um crime, abertamente cometer um crime, se ele alegar que a vida dele estava em risco. É uma coisa meio complicada. Que ele precisava fazer isso para manter, inclusive, a sua infiltração. Então, por exemplo, Fernando, se alguém descobrir a identidade de uma pessoa infiltrada e ele matar essa pessoa para poder continuar infiltrando a organização, me parece que isso está coberto aqui, Fernando. Com certeza, ele pode executar pessoas que descubram quem é infiltrado. Que descubram a cobertura dele, a identidade de cobertura. Ele pode executar essa pessoa e alegar que ele estava na exigibilidade de conduta diversa. Certo. Esse é o perigo, exatamente isso. Acabando aqui já, Romos, indica que uma política nacional contra terrorista, nós temos uma política nacional de defesa, que inclusive é muito boa, nós temos uma política nacional de inteligência que é boa, mas não tão boa quanto a de defesa, mas essa contra terrorista, que é completamente desnecessária, vai ser lixo, certamente. E, por fim, lá no artigo 24, constrói-se um crime nessa lei. Qual é esse crime? Olha o perigo. O crime diz respeito ao seguinte: recusar o integrante, militar ou civil, de unidade estratégica contra-terrorista a obedecer à ordem do comandante ou do chefe formalmente designado pelo presidente da República e de seus comandantes ou chefes subordinados na linha hierárquica descendente. Pena, reclusão de 2 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Artigo 25, a pena combinada no artigo 24 será duplicada se o transgressor tiver origem institucional. Opa, congelou aí o sinal do Fernando, que pena. Militar ou civil? Espera aí, Fernando, tem que voltar, que cortou seu áudio aí, o sinal da internet, de repente. Você está assistindo Duplo Expresso nessa tarde? Ainda é tarde? São 5h38, 17 horas e 38 minutos no horário de Brasília. Eu sou Romulo Maia, apresento o programa diretamente de Berna, capital da Suíça, e a gente está ouvindo
Fernando Nogueira Martins Júnior, professor de Direito Penal e Processo Penal, que está destrinchando o projeto de lei 1595, uma das pernas mais sinistras do Patriot Act Tabajara, esse que inexplicavelmente passou pela Comissão de Segurança Pública sem que qualquer parlamentar da oposição falasse qualquer coisa, porque eles simplesmente faltaram no dia em que foi votado lá, inclusive uma estrela dos direitos humanos, Marcelo Freixo, né, estrela, membro titular da comissão, não estava lá para votar. Agora, quando já estava na segunda comissão, então já passaram uma casinha, já estavam na casinha seguinte, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o Glauber Braga, alertado pela gente aqui do Duplo Expresso, falou, não, peraí, tira esse negócio da pauta, que isso aí é perigoso e tal. E como eles contavam em fazer tudo no sigilo, falou, ih, o cara tá falando aí, vai dar merda, né? Desculpa o palavrão. Mas isso aí, né? Fizeram ali vamos reagrupar aqui para discutir e tal, como é que a gente vai tocar esse negócio, porque esse pessoal aí do Duplo Expresso, junto com o Glauber Braga, estragaram a aura de segredo, né, pô, era pro pessoal ter faltado também, que nem lá na Comissão de Segurança Pública, o Freixo, a galera fez, galera do PT, Rui Falcão, Paulo Teixeira, Nelson Pellegrino, galera do PCdoB, do PSB, do PDT, a galera, ó, todo mundo sumiu, pô, esse Glauber Braga chato veio aqui no dia, ainda falou, né, quando a gente veio falar dessa coisa que era só pra falar 1595, fazer aquela leitura já, 1595 estabelecido, não, isso aí tem que discutir direitinho, isso aí e tal. Porra, então eles foram reagrupar ali, né? Fazer uma reunião para ver como tocar, como encaminhar isso aí, Fernando. Então vamos lá, Fernando. Você estava já no artigo 25 falando da pena dobrada. Eu perguntei para você se sendo uma pessoa de outra força ou de outra arma, né? Ou se até um civil, será isso aí que se aplicar. Exatamente. É isso. Uma pessoa no ramo das Forças Armadas recebe ordem de outro ramo, pena dobrada. Ou seja, como nós temos uma hegemonia do Exército, o Exército vai dar a ordem para todo mundo. Não só para civis, mas também para os outros militares, de aeronáutica e marinha. Né? Pena dobrada. E esse artigo 24, que é esse crime de recusar obedecer ordem, é o crime de desobediência que, no Código Penal Comum, certo? Tem a pena de detenção de 15 dias a 6 meses. E multa, tá bom? Nessa proposta, a pena vai de 2 a 4 anos, passível de ser dobrada. É um artigo feito para construir, a meu ver, né, a princípio, uma hegemonia do Exército, que é quem é a eminência parda, quem ocupa os maiores cargos dentro das atividades de inteligência, em especial do GSI, é um general de exército, não é um almirante, não é um brigadeiro, é um general de exército, né, no GSI, enfim, tocando a cabeça dessas operações. Desde a ditadura militar, costuma ser o exército, a força terrestre. E com esse crime do artigo 24, você hiperverticaliza e hipermilitariza essas ações contra terroristas. Certo? O som do Fernando não está ok, Romulo. Não, já está, Carlos, já está. Pode falar, Fernando. Hiperverticaliza as ações dessas forças contra terroristas e gera um custo violento para que alguém que receba uma ordem que surja como ilegal recuse de cumprir ela. Ou seja, a ordem imagina que você é um policial, você é um militar, um baixo oficial ou um graduado das Forças Armadas e recebe uma ordem que para você soa ilegal. Se você recusar o cumprimento disso, você toma um crime na tua força. E se você não tiver na mesma força, no mesmo ramo de quem te deu a ordem, do seu superior hierárquico, se você for um sargento da aeronáutica recebendo uma ordem de um capitão do Exército, você já toma pena inicial de 4 anos. Não dá para substituir por nada, não dá para ter suspensão penal, suspensão condicional, da pena não dá para nada, você já toma na tua força. Entende? É uma coisa para poder coibir que esses militares e esses civis dessas forças contra terroristas deixem de cumprir uma ordem que soe, que pareça legal, ou seja, para poder forçar a coisa mesmo. Fernando, você que é professor de Direito Penal, você já viu alguma coisa parecida com isso? Eu não me recordo, eu estudei Direito Penal só na graduação, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Você já viu alguma coisa parecida com isso? Dobrar a pena porque a pessoa não está na mesma hierarquia, na mesma organização que quem deu a ordem? Ou, enfim, alguma coisa paralela a isso eu não consigo imaginar.
Então, eu realmente, na minha vivência, pode ser que tenha, mas, salvo o melhor juízo, não existe isso no nosso ordenamento. Uma coisa muito esquisita, né? O que nós temos no nosso ordenamento, quando a gente vai estudar lá a teoria do crime, né, a culpabilidade, nós temos aquela excludente de culpabilidade, que afasta o crime também, que é a tal da obediência hierárquica, né? Por exemplo, se você recebe você é um inferior hierárquico, né, um subordinado, recebe de um superior hierárquico uma ordem, e essa ordem não é manifestamente legal, e você cumpre essa ordem, se ela for manifestamente legal, você não pode cumprir. Mas, se ela não é manifestamente legal, se ela só parece ser ilegal, e você cumpre essa ordem, você, subordinado, em tese, não responderia por crime. Quem responderia é quem te mandou fazer isso. Com esse artigo 24, você torna esse tipo de resistência do funcionário público contra uma ordem ilegal do seu superior muito mais difícil. Isso daqui ajuda, esse artigo 24, ajuda que superiores hierárquicos, em especial por causa do 25, pessoal do Exército, que é hegemônico nessas estruturas, deem ordens ilegais e o cidadão não tenha um espaço minimamente adequado para poder não cumpri-las, descumpri-las, sob a alegação de que elas são ilegais. Ou seja, é para a coisa correr solta mesmo. É para ordens ilegais rodarem tranquilamente. Ou seja, é o estilo dessa galerinha aí, desse clube de generais, dessa garotada, inclusive encabeçado pelo presidente da República, lambe-botas de brilhante Ustra e de terroristas de Estado da época da ditadura militar, que tem essa pegada. Ordem dada, ordem cumprida, mesmo seja ilegal, mesmo seja matando cidadãos, torturando, estuprando, como se fez na ditadura militar, estupros em nome da segurança nacional, que é uma coisa, não sei como é que esse bando de moralista de goela se justifica, estuprar mulheres, estuprar homens também, mas mais mulheres em nome da defesa contra terrorista, nunca vi isso, mas eles utilizam isso, estupros, mutilações, torturas, atentados terroristas e assassinatos e desaparecimento de corpos para poder justificar suas ações letais. Essa mesma galerinha da linha dura, da banda podre das Forças Armadas, que está encampando isso. E tem como cabeça não só o presidente da República, mas também esse Major Vitor Hugo como um oficial operador de forças especiais, um FE, faca na caveira, ação de comandos, que está disposto a fazer o ilegal e o ilegal, o aceitável e o inaceitável e o inconfessável para avançar os interesses do seu grupo político e tudo mais. Ele é treinado para isso. Ele é o que há de mais brutal e violento das Forças Armadas, encabeçando a passagem desse PL 1595 para virar lei mesmo e arrebentar com a estrutura de direitos e garantias fundamentais do cidadão comum no Brasil. Mas aí, para poder terminar, eu queria chamar a atenção para duas coisas. Teve uma que eu acabei não falando, mas é um elemento interessante para a gente poder entender como é que se dá essa mistureba do que é terrorismo e do que não é terrorismo. A gente estava falando lá de como é que eles podem fabricar um novo Rio Centro, qualquer coisa nesse sentido, né? Um ataque terrorista do PCC, para poder justificar a passagem desse Patriot Act. Atenção a isso, hein? E é uma coisa muito complicada, inclusive organizacionalmente, a gente consegue ver alguns elementos que nos ajudam a ver como é que eles tentam o tempo todo embaralhar esses elementos. Terrorismo, crime organizado, e aí radicalismo político e tal. Se você pegar a estrutura da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, ela tem 4 órgãos singulares, sediados inclusive em Brasília. São 4 departamentos. Você tem o Departamento de Inteligência Estratégica, que vai pensar essas questões de inteligência de Estado, principalmente exterior. O Departamento de Contra-Inteligência, que é aquele de impedir a coleta de dados no Brasil, né, e impedir a atuação dos serviços estrangeiros dentro do país, né, proteger as nossas informações. Existe o Departamento de Operações de Inteligência, que é o pessoal que vai para campo, né, que são os agentes mesmo, que são, em tese,
os membros do Departamento de Operações de Inteligência da BIM seriam os únicos com porte de arma, né? Agora o Bolsonaro está querendo expandir para todo mundo, mas em tese só o Departamento de Operações de Inteligência, que é quem vai para campo e faz a operação, teria porte de arma automático. E nós temos o quarto departamento. Esse quarto departamento, é o Departamento de Contra-Terrorismo e Ilícitos Internacionais. Ou seja, na mesma estrutura, eles tratam terrorismo e tratam crimes. Já estamos ouvindo aí a conversa de a pessoa falando que o PCC está com conexões internacionais e tal, Bolívia, Colômbia, papapá. Essa mesma estrutura que eles destinam a um contra-terrorismo, né, que destinam a combater um terrorismo que não existe no país, eles destinam para poder lutar contra esses ilícitos, né? Corrupção, crime organizado, como se uma agência de inteligência tivesse estar voltada para isso. Isso não fosse coisa de polícia, né? Mas tem lá, está lá na estrutura. Então, já está tudo misturado, tudo mal separado, inclusive na estrutura da Agência Brasileira de Inteligência. Então, assim, a gente já pode esperar que eles vão tentar embaralhar isso. E, por fim, e fazendo coro aí com o que o Carlos havia colocado, existe uma linha assim, que eu sigo como professor, né? Sou pesquisador, meu projeto de pesquisa é um pouco nisso, me dedico mais a esses elementos, que é o estudo do uso político dos procedimentos jurídicos e tudo mais. Um aspecto que eu gosto muito de estudar... Fernando, se tiver como você falar mais perto um pouco da captação do áudio, que ficou um pouco baixo agora a sua fala, então só fala um pouquinho mais perto. Tá melhor? Melhor, bem melhor. Sim. E como eu faço esses estudos, enfim, coisa de professor, né? A gente tem que pesquisar e tudo mais, destinação da nossa profissão. E aí eu gosto de estudar o uso político de procedimentos jurídicos, né? Que eu falo do lawfare e tantas outras coisas. E um dos elementos que eu gosto muito de estudar, junto com bibliografia, pretendo até tentar fazer alguma coisa aí no futuro, é estudar a história do direito no sentido de como se vai construindo paulatinamente, passo a passo, o arcabouço jurídico de preparação para regimes autoritários, regimes de exceção. Como foi o regime nacional socialista alemão, o regime fascista italiano, como foram as ditaduras latino-americanas. Eu gosto de estudar como é que isso vai ser construído passo a passo, né? E se tem uma coisa que a gente consegue ver quando você tem um regime se fechando e se construindo como um regime de exceção, é quando esse tipo de iniciativa legislativa, entre outras coisas, né? Mas esse tipo de iniciativa legislativa começa a aparecer nos parlamentos e começa a tramitar e começa a ser aprovado, começa a passar. E as pessoas, e é muito compreensível que isso aconteça, eu particularmente ficava pensando comigo, né, quando eu era mais novo, como é que deve ser o pessoal vivendo normalmente em regimes de exceção, em pleno golpe de Estado, como é que deve ser? Eu não consigo nem compreender. Hoje eu compreendo. A gente segue na luta. Fernando, desculpa interromper, muito interessante sua observação, porque eu também era assim, eu pensava, mas as pessoas, por que elas não paravam tudo para impedir aquilo? Os alemães durante o nazismo, a gente durante o aperto do regime de 64, mas como é que todo mundo não parou? A gente está vendo como é que é. A gente dá um jeito de normalizar o ser humano. Tem uma questão, inclusive, muito bonita nisso, né? A gente se adapta a qualquer coisa, a gente luta e a gente sobrevive. Bonita, mas pode ser horrível também, hein? Pode ser exato, terrível. Exatamente. O pessoal sob cerco de Sarajevo, tomando tiro de franco-atirador, e o pessoal ainda cuidava da família. O pessoal ainda trabalhava, ia comprar os bens, enfim, ia para comprar bens de mercearia e tal. Então é muito complicado, porque se por um lado a gente sobrevive, a gente resiste, por outro lado esse movimento de adaptação é um movimento também de naturalização de algo que é absurdo, que é esse espaço de exceção, que é essa supressão de direitos. Isso sempre acontece. E isso que o Carlos está bem apontando, nunca viu tanta alienação, é um pouco esse movimento, que quando você estuda histórias desses regimes, a história do avanço do regime de exceção sobre o regime de liberdades, né, públicas, é essa construção. As pessoas vão se segurando, elas não gostam de acreditar nisso, elas ficam sempre pensando, não, mas isso vai resolver.
não é desse jeito, não é possível que seja assim. A Constituição vai segurar, nós temos instituições fortes, blá, 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 blá. Principalmente na periferia do capital, né, que é o nosso país, nós estamos na periferia do sistema mundial. Aqui ainda a coisa corre mais tranquila, não tem muitas barras, inclusive institucionais e legais. E o que a gente vê é um fechamento do regime, uma supressão das liberdades, uma supressão dos direitos e garantias fundamentais, e as pessoas se auto-enganando de alguma forma, ou então tentando ganhar algo com isso, tentando se juntando com seus algozes, uma síndrome de Estocolmo, ou algo pior, não acordando para a coisa, não acordando para quem está como um louco no meio da aldeia gritando que há algo de errado, né? Que o rei está amigo. A síndrome de Cassandra, tomando pedrada por isso, esse que é o pior. E tomando pedrada por isso. Então é importante, é duro, é triste, é uma coisa que pesa, é uma coisa que deixa a gente mal, mas é importante, assim, a verdade liberta, né? Apesar da citação lá que Bolsonaro fica falando, completamente inadequada na boca de um proto-fascista como ele, mas conhecer a verdade faz com que ela seja libertadora. E é um pouco que a gente tenta construir nisso daqui, né? É duro, é pesado, é complicado, mas é o que nós temos. E outra, não adianta esperar dos medalhões, dos grandes militantes, dos grandes referências da esquerda institucional, ou dos movimentos, ou das organizações. Quem tem condições de virar essa situação é, de fato, o homem e a mulher comum do povo se esclarecendo e se conscientizando e coletivamente dizendo não, dizendo basta. Se não for desse jeito, nós vamos perder. E esse é o trabalho constante e incisivo, como um ferrinho de dentista, né, que o DE acaba fazendo dia após dia, após dia, após dia. Acho que é por aí. Carlos Soberano, vamos fechar a noite aí. Abra seu microfone. Primeiro que pelo que o Fernando falou, né, do acesso à questão dos dados, pelo que é colocado no 1595, pelas forças de inteligência, lei de proteção de dados já era. Pode esquecer, pode dar adeus, qualquer tipo de garantia que você teria sobre isso. Tá? Pode esquecer lei de proteção de dados. Pelo que eu li, interpretei dos decretos que regulamentam, desse decreto aí do Bolsonaro, dentro do governo, as pessoas vão ter acesso. Primeira coisa que a gente tem que ter claro é o seguinte: existe todo um mercado negro desses dados, que além dos serviços de inteligência, você vai ter também, provavelmente, os golpistas utilizando dos seus dados privados para te achacar. Hoje é muito comum, por exemplo, a venda de banco de dados da Previdência. Uma pessoa morre, vai ligar um pilantra para o familiar para falar, olha, o INSS tem algum benefício, e com isso conseguir desviar uma pensão, fazer outros trambiques. Circulou aí essas últimas semanas, Carlos, a história de que estaria sendo vendido na Deep Web um cadastro desses aí de algum do Estado. Eu fiquei na dúvida, nem tem muita divulgação para isso, porque pode ser mais uma daquelas iniciativas de falar, a internet está muito perigosa, então precisa botar na mão do Exército. Então, eu fico na dúvida. Não tão deep, né, Rômulo? Não tão deep. Você vai no centro do Rio de Janeiro, você vai em alguns lugares do centro de São Paulo, você dá um papo com um camelozinho daqueles ali que vende CD de jogo pirata, de programa pirata, você dá um papo nele ali, você consegue aí por uns R$100, R$150, um cadastro do imposto de renda, por exemplo, de todo mundo no Brasil. Tá? A coisa é muito mais escancarada do que as pessoas falam. Isso vem de dentro, essa corrupção vem de dentro de órgãos públicos. Tá? Não são os militares, pelo contrário, quanto mais você cruzar dados, pela minha experiência, tá? Quanto mais você cruzar esse dado, mais dados vão estar disponíveis. Mais dados vão ser disponibilizados. Então, na verdade, isso não permite segurança nenhuma.
Todo mundo que é da área de sistemas sabe como funciona o sistema de vazamentos. Com essa terceirização, quanto mais você terceiriza os sistemas, você precariza. Você imagina, por exemplo, uma companhia telefônica que tem dados de todos os usuários lá disponíveis na ponta dos dedos. Aí o cara ganha pouco mais que um salário mínimo. Você acha que ele vai se abster de ganhar um dinheirinho a mais? É simples, meus caros. É simples. Esse processo de terceirização, precarização na área de informática sempre deu porcaria, para não dizer uma palavra pior. E o que está se encaminhando no Brasil, por exemplo, com a possibilidade de privatização do SERP e da Dataprev, é criminoso. Então, além da questão de espionagem, da questão de entrega do povo brasileiro na mão do imperialismo norte-americano, tá? E nesses órgãos de repressão assassinos, a gente está correndo esse risco de fraude, risco de roubo, riscos de golpes. É mais um item para isso. Segunda coisa, a questão das organizações que estão sendo coniventes com esse processo tem que ser denunciada por cada um de nós. Porque esse processo que está sendo gestado no Brasil de fechamento de sistema, esse processo que está sendo gestado no Brasil de fechamento clandestino do regime, enquanto as pessoas viram para o lado, fecham os olhos e vão discutir besteira, isso é um dos maiores crimes já cometidos contra o nosso povo. Depois não adianta ficar gritando não passarão. Depois não adianta ficar gritando que vamos resistir, porque não vai ter resistência possível. Ou seja, a luta é agora. O momento de lutar é agora. O momento de enfrentar isso daí é agora. E não é difícil. Tá? A gente tem duas pernas perigosíssimas, que é o 3389 e o 2418, que eles não vão passar pelo plenário. Conforme o 3389 é uma reedição do chamado AI-5 digital do Azeredo. A lei Azeredo, né? Tanto de esquerda quanto de direita gritaram horrores na época da lei Azeredo. Mas agora, hoje em dia eu acho que pode ter até uma reconsideração e a gente vê uma união suprapartidária, porque eles vão juntar isso com a história de fake news e robô. E vão falar, não, vai ser bom, porque tendo CPF não vai ter robô e a pessoa vai ficar responsável pela fake news. Rômulo, se for na base, ninguém vai querer se vincular. Vamos pegar, inclusive, é verdade. O povão não quer ser vinculado. Carlos, vamos lembrar que quando teve, na eleição, logo antes da eleição passada, teve uma iniciativa legislativa para coibir fake news, o pessoal do PT, olha isso, apoiou, sendo que a vítima, o que é o judiciário? Empoderando o judiciário para ir para cima, fazendo, busca e apreensão preventiva contra fake news, censura, imagina, censura, voltando à censura prévia da ditadura, o PT apoiando, acho que o relator até do projeto era do PT, mas o cara apanhou tanto, que no final o PT mudou a posição. Então, de fato, esse confronto com a base às vezes funciona. Então, a melhor coisa para combater essa imundície é expor a luz do sol. O sol ainda é o melhor desinfetante. Então, e a melhor forma de expor esse PL 3389 e o 443, que permite a interceptação dos o 443, não, desculpe, é tanto PL, é tanta coisa que o 2418 é que eles passem pelo plenário. Nós só precisamos de 51 assinaturas. A bancada do PT tem mais que isso. A bancada do PT tem 55. Só a bancada do PT tem mais que isso. Só a bancada do PT tem mais que isso. Sem contar a bancada do PDT, sem contar a bancada do PCdoB, sem contar a bancada do PSOL, sem contar a bancada do PSB. Então, nós fazemos um chamamento.
Quem não quer ser colocado como traidor, que faça, que assine, que chame uma assinatura para que esses projetos tramitem no plenário. Mais que isso, live, eu chamar de live. Mais que isso, Carlos, cadê esse pessoal fazendo live? Eles não gostam de fazer live da lacração, live da né, faixinha lá no plenário. Cadê a live sobre o Patriot Act Tabajara? Cadê ir ao Piguinho Vermelho falar sobre isso? A gente quer que a denúncia seja feita à sociedade. Exatamente. Então, vamos cobrar esse pessoal, vamos nos mobilizar, como eu já falei, vamos usar cada um dos meios que a gente tenha disponíveis, seja mandando e-mail para deputado, seja nos grupos de WhatsApp, seja nos grupos de Telegram, seja pelo Facebook, seja pelo Twitter, pessoalmente, vamos começar a escrachar esse pessoal pessoalmente, tá? Vamos começar, pergunta para o deputado, você vê um deputado de esquerda passando, num evento que você tiver, pergunta para ele e grava a resposta dele, grava e manda para a gente, com certeza a gente vai dar um jeito de colocar no ar. Vamos dar um jeito de colocar no ar. Até que esses caras tomem vergonha na cara, que é a única palavra, infelizmente eu não gosto dessa expressão, mas é a única expressão que a gente vai ter que usar. Até que esses caras tomem vergonha na cara e defendam o povo brasileiro dessa monstruosidade. É isso aí.